E aqui no estúdio tem debate sobre temas relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossos convidados são a vereadora de João Pessoa, Elisa Virgínia, e o juiz corregedor, ele também juiz da infância de Cabedelo, Antônio Silveira. São os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos, vereadora. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Prazer estar aqui. Eu acho que a necessidade, a importância do ECA é um tema indiscutível. Eu acho que ninguém debate. Ele chegou há 29 anos como algo importante, uma espécie de bússola, né, para orientar a sociedade sobre os direitos da criança e do adolescente. É assim que a senhora pensa, vereadora? Sim, claro. A gente tem que proteger cada vez mais. Inclusive, teve mudanças agora nessa nova gestão do governo Bolsonaro. Ele sancionou leis que alteraram alguns artigos e traz aí a semana de proteção, a semana de combate, na verdade, a gravidez precoce, a gravidez na adolescência, traz a questão da criança não poder, até 16 anos, não poder viajar sozinha, a não ser com autorização judicial. Ou seja, a gente vê cada vez mais que a sociedade brasileira quer proteger os jovens, mas às vezes eu me deparo com muita proteção, muito direito e poucos deveres. E hoje, como a gente acabou de ver aí, a gente viu uma cena de jovens sendo protagonistas, eles mesmos organizaram, fizeram parte da mesa e a gente viu eles, logicamente, reclamando de momentos que eles passaram na vida que foram desrespeitados. Isso não é uma questão somente do adolescente, mas é uma questão de todas as pessoas, tanto de menores como de maiores, que sofrem esse tipo de agressão, como racismo e preconceito religioso. Inserindo o juiz no debate, a vereadora fala que faltam deveres. O senhor acha que faltam deveres? Eu acho que o Estatuto foi um grande avanço. Nós estamos com 29 anos da sua vigência. Ele decorre também de todo um processo internacional, né? O Brasil está inserido numa comunidade de países. Ele decorre de uma Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que visa exatamente dar um tratamento especial àquelas pessoas que estão em fase de desenvolvimento. É muito comum no Brasil se pensar que o adolescente e a criança devem ter um comportamento igual a de um adulto, né? Mas, na verdade, esse comportamento da criança e do adolescente, ele vai sendo moldado pela própria sociedade, pela família, principalmente. E o Estatuto, ele dá essa garantia de que é dever do Estado, da família e da sociedade produzir futuras gerações, né, melhores do que as gerações atuais. Então, esse é um dever ético, um dever moral de toda a sociedade frente às novas gerações. Então, se há falhas, se há adolescentes se desviando de caminho, isso deve ser uma reflexão para a nossa sociedade, para a nossa família, para as escolas, para as instituições de um modo geral, para ver o que é que nós estamos fazendo, né? Então, na verdade, eu acho que não é uma questão de direitos e deveres, mas uma questão de responsabilidade de quem tem a responsabilidade e o dever de bem educar essas crianças e esses adolescentes. Falando sobre direitos e deveres, a gente tem que comentar um tema que é polêmico, que é a redução da chamada maioridade penal, né? Você tem ali um adolescente de 17 anos e 6 meses, por exemplo. Ele comete um crime gravíssimo, mas ele tem aí uma rede de proteção que ele não é alcançado pelo Código Penal. Qual é a sua opinião sobre isso, vereadora? Eu sou completamente a favor da redução da maioridade penal, principalmente para os crimes hediondos. Se não quiser ir para a cadeia, só não é matar, estuprar, fazer latrocínio, fazer uma série de absurdos que muitas vezes a criança, não, o adolescente, né, faz. Às vezes está com 17 anos, 364 dias e faz, e passa somente 3 anos na casa de detenção, né, no lar, como queiram chamar, e sai com a ficha totalmente limpa. E às vezes esses crimes, como o de Xambinha, né, são terríveis, são hediondos. Eles estupraram a menina, deceparam a cabeça dela, do namorado, enfim, outros crimes que foram feitos. Eu escutei uma história agora, conversando com um amigo meu, que em uma determinada penitenciária, um local que eles estavam lá, houve um movimento lá, né, de rebelião. Um dos de menores decepou a cabeça de um
dos que eram contra ele e saiu chutando, jogando a cabeça como se fosse uma bola de futebol. Trazer a opinião do juiz, vereadora, maioridade penal. Pela sua experiência, o senhor está à frente de uma vara, a vara da infância, é juiz corregedor no momento. Pela sua experiência como jurista, sobretudo como magistrado, o que é que a história, a sua história, ela recomenda? Olha, a minha história, e não só a minha, de inúmeros juízes da infância do Brasil inteiro, já que é uma posição oficial da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância, contrária a essa posição, a redução da maioridade penal. O Fórum Nacional de Juízes da Infância também se posicionou contrário, no sentido que esse tipo de solução é um falso debate, né? Podemos dizer que é uma fake. Por quê, doutor? Porque não resolve o problema. Não resolve o problema. Reduzir a maioridade penal é uma solução simples para um contexto muito complexo. Então, nós somos contra essa redução. E temos dados, né, de estatísticas que mostram que os adolescentes, ao que parece, às vezes pela mídia, pelas situações extremadas como essa que a vereadora acabou de dizer, parece que há todo um comprometimento das crianças e dos adolescentes nesses ilícitos. Mas, nem na verdade, para crimes hediondos, doutor? Mas, na verdade, para você ter uma ideia, do quantitativo de crimes que acontece no Brasil, apenas 1% desses crimes são praticados por adolescentes. E 0,5% desses crimes são homicídios, né? Dos homicídios, apenas 0,5% é do adolescente. Esse dado é do Sistema Nacional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Nós temos no Brasil um sistema de responsabilização do adolescente, porque às vezes se pensa que há uma impunidade. Não, mas existe uma justiça criminal juvenil disposta no ECA que estabelece uma série de sanções, inclusive a privação de liberdade. Então, nós acreditamos que pode haver, inclusive, alterações no ECA, como, por exemplo, nesses casos em que existem adolescentes perversos, existem adolescentes que são perversos, que praticam crimes, né, horríveis, mas eles devem estar dentro do sistema da infância e juventude. Pode haver um aumento do tempo de permanência, mas não retirá-lo desse sistema, porque está comprovado cientificamente, por estatísticas, que adolescentes que vão para outro tipo de sistema, que não da infância, próprio para eles, com psicólogos, adolescentes, escola dentro das unidades de internação, esses adolescentes tendem a uma maior reincidência. Já na vida adulta. Já na vida adulta. Já então, maiores de 18. Então, se eles forem para o sistema penal comum, cuja reincidência é 70%, nós vamos ter mais gente praticando crimes. Elisa, na saída do bloco, queria questionar um dado que o doutor Antônio trouxe, não é isso, Elisa? Isso. Existe uma controvérsia muito grande com essa história de 1% dos jovens entre 16 e 17 anos cometem homicídios, né? Esse dado foi pesquisado e nunca foi atribuído realmente. A Secretaria não disse, é meu esse dado, nem a ONU, nem a Globo. Você acha que é mais, Elisa? Eu acho que é mais, porque... Tem algum dado para contrapor? Não existe, porque eles não fazem estatísticas sobre quem mata, e sim os assassinados. Eles têm mais estatísticas de quem morre do que de quem mata. E se a gente for por esse percentual, a gente tem que verificar que 80% mais ou menos dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Então, seria um dado a ser verificado pelos juízes, enfim, pela sociedade que é mais ou menos contra, para ver que a vontade do povo é que existe a punição. E eu quero deixar somente mais uma frase que eu estava conversando com o meu menino, que é de menor ainda. Ele disse: mamãe, tem um psicólogo, Jordan, do Canadá, que ele fala o seguinte: a certeza da punição é fundamental no combate à criminalidade. Então, se a gente acha que é só 1% dos homicídios que é cometido por 16 e 17 anos, então talvez esse dado, esse percentual diminuiria ainda mais se houvesse uma punição, se eles tivessem certeza da punição, se eles dissessem: se eu matar, eu vou ser preso e vou ser tratado como um adulto. Doutor Antônio, quero ouvir o senhor. Mas eu acho que depende muito a questão de como você comunica a população, né? E a responsabilidade dos meios, das mídias sociais, da imprensa, de um modo geral,
quando dá muito destaque essas questões que envolvem assassinatos envolvendo adolescente. Mas os números, e aí eu volto a reforçar, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, criado por lei, faz essa estatística e diz que no Brasil, né, a última estatística deles, existem 16.940 adolescentes privados de liberdade, ou seja, cumprindo pena por uma série de crimes que a Justiça estabeleceu, né? Eu, como juiz da infância, já determinei a internação de diversos adolescentes, assim como juízes de João Pessoa, de Cajazeiras, de Souza, de Patos. Então, isso é uma realidade nossa, né? Nós recebemos, né, esses adolescentes e aplicamos penalidades a esses adolescentes, que vão desde uma advertência até uma internação, que é a privação de liberdade. E passa por prestação de serviços à comunidade, passa por indenização do dano ocorrido, né? Passa por determinação de atendimento psicológico e assim por diante. Então, segundo esses dados da SINASE, 49% desses adolescentes estão por crimes patrimoniais, que roubo, furto, 10% apenas estão internados por homicídio. Mas eu acho que isso é assim, então, considerando que somente 10%, mesmo assim, e a vítima, e a família da vítima, imagina só, você ter um filho que é morto por um adolescente e não vai ver a punição daquela pessoa. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a rede de proteção, ela tem que proteger a vítima, proteger o adolescente e não a criminalidade, né? Existe aí quase que uma inversão de valores. Por exemplo, entre 36 e 37 anos, o percentual de homicidas, de assassinos entre 36 e 37 anos é mínimo também. É mais ou menos essa faixa aí, o percentual é bem reduzido. Quer dizer que a gente vai deixar de puni-los porque é pouco? Não, eu não estou dizendo dessa maneira, né? Eu acho que aí é uma distorção. Eu estou dizendo que os adolescentes que praticam crimes graves, não são todos esses adolescentes que se diz, para que não haja essa sensação de impunidade. Estou dizendo que aqueles que praticam esses crimes graves estão sendo punidos. E estão no sistema. Estão dentro do sistema, estão num sistema especial, porque eles são jovens que têm muito mais chance de recuperação, e as estatísticas mostram isso. E quando o sistema funciona bem, né? Ele tem 3 anos para ficar nisso, dentro desse sistema, até 3 anos. Quando ele funciona bem, há uma chance muito maior dele não reincidir, ele não voltar a praticar crimes. O senhor tem percentual disso, doutor? Eu não tenho um percentual sobre a reincidência, mas eu tenho informações de que a reincidência para os adultos que estão no outro sistema, que é esse sistema das penitenciárias e assim por diante, a reincidência é altíssima, chega a 70%, enquanto a reincidência no sistema socioeducativo é bem menor, né? Então, é esse o debate que a gente vai ter que ver os efeitos. E eu concordo, a vítima deve ser ouvida, a vítima deve receber atendimento do Estado, ela não pode ser esquecida, né? Inclusive, há iniciativas, tanto no Brasil como em outros países, de um tratamento que se diz da justiça restaurativa, que é olhando para a vítima. Porque uma pessoa que é vítima de violência, ela fica com um trauma, né, muito forte e tende, segundo dados científicos, a reproduzir essa violência. Então, para quebrar o ciclo de violência, nós temos que tratar o ofensor, né, para que ele não venha a trazer mais, causar mais danos, e a vítima também, que pode reproduzir violência. Elisa, rapidinho, mais uma, quer intervir nesse tema? Então, eu quero deixar muito claro que a gente não quer crucificar o adolescente, mas até uma criança, a partir dos seus 7 anos, tem plena consciência do que é certo e do que é errado. E matar, gente, estuprar, eu acho que é o último grau da degradação do ser humano. Esse jovem, ele pode ser recuperado? Pode, eu creio em milagres. Deus pode recuperar. Deixa eu fazer um intervalo. Pois não. A gente volta para falar de outro tema, que é o trabalho infantil. Inclusive, tem uma fala do presidente Bolsonaro essa semana que repercutiu muito. A gente quer saber, inclusive, a opinião de vocês sobre trabalho infantil. A última pausa do Correio Debate. Na volta tem as considerações finais aqui dos nossos entrevistados, a vereadora Elisa Virgínia, o juiz da infância, doutor Antônio Silveira. O Correio Debate volta daqui a pouco.
Enem pra moçada de graça. Só pague o material didático em até 5 vezes. Início das aulas 15 de julho. Enem pra moçada no Colégio QI na Epitácio Pessoa. Informações 3507-3888. Prazer, eu sou a mentira. Eu era só um boato, mas cresci. Tenho links, vídeos, fontes. Eu me espalho fácil. Eu ganho seguidores, likes. Eu tomo partido. Está cada vez mais difícil não acreditar em mim. Eu quero virar notícia. Quando a mentira quer virar notícia, alguém tem que checar. O Sistema Correio lança a campanha Jornalismo Anti-Fake. O que se vê, ouve e lê por aí, a gente apura por aqui. Aí, Joe, peguei meu 13º e vazei pra gringa. So, what's Kike Wilson, Warren, man? So last summer, I went that amazing beach in Thailand, and I was looking at my phone. Then this local fisherman comes up to me. Yes, hey, one day, life will flash before your eyes. What wasn't Flix? Sério. A KNN Idiomas já chegou a Paraíba. Ligue agora para 99311-4858 e aproveite as ofertas de inauguração. Está acabando. É só até sábado. O tablet é só 12 de R$ 22,90. J4 Core tela gigante. Sai por 10 de R$ 64,90. E a lavadora 12 quilos fica R$ 329. Vem pra liquidação Portas Fechadas do Armazém Paraíba. Em uma cidade de plástico. O maior sonho que eu tenho na minha vida é ver uma árvore viva, de verdade. Se um dia eu precisar de uma árvore, onde é que eu acho? Encontre o Lorax. Encontrar o quê? O Lorax, em busca da trúfula perdida. Todo mundo aqui precisa das árvores. E você está derrubando elas. Neste sábado, 3 da tarde. Temos um belo problema. Nas férias do Cine Aventura. O Correio Debate desta sexta-feira está de volta com a fala final dos nossos entrevistados sobre redução da maioridade penal e a gente ainda vai entrar na discussão sobre o trabalho infantil. Elisa, você queria concluir na saída do intervalo? Pois não. É só para dar um feedback às vítimas, né? Aquela mãe que perdeu seu filho, vítima de um homicídio de uma criança, vamos dizer assim, entre 16 e 17 anos, que está prestes a completar, que já é um homem ou uma mulher formada e mata, estupra sem a menor cerimônia. A certeza da punição, ela é um pré-requisito para diminuir essa criminalidade, com certeza. Doutor Antônio, para a gente entrar no trabalho infantil, quais são os números da Paraíba? De que forma o Ministério Público do Trabalho vem combatendo isso? Quais são as estatísticas? Nós temos muitas crianças no trabalho forçado na Paraíba. Qual a sua leitura sobre isso, hein? Olha, a minha leitura com relação ao trabalho infantil é muito preocupante, né? Porque essa é uma área mais do Ministério Público do Trabalho. Eu, como juiz da infância, em Cabedelo, a época que eu estava lá, porque eu estou hoje licenciado na função de corregedor de justiça, mas naquela época nós identificamos muita situação de mendicância, né, que é uma forma de trabalho infantil, exploração sexual de crianças, né, e de adolescentes, e que a sociedade fecha os olhos a isso, né? A sociedade tem um discurso de como que o trabalho vai recuperar uma criança, né, ou um adolescente. Mas, na verdade, o trabalho está atrasando a criança e o adolescente. A criança que deixa de ir à escola, e esse é um dado real, nós temos 496 mil crianças em trabalho infantil, né, dos 5 aos 12 anos, dados do Ministério Público do Trabalho e da ONU. E essas crianças deixam de estudar, deixam de fazer sua principal atividade, que é ir à escola, né? Nós precisamos ver que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei que dá um norte, como você disse, para a sociedade e para o Estado de aplicação de políticas públicas que não são feitas. Por isso, se falar o Estatuto da Criança não adianta de nada. Não adianta porque é uma lei que determinou uma série de políticas públicas e elas não acontecem, infelizmente. Então, enquanto o Brasil estiver discutindo temas como esse de maioridade penal, perdendo tempo com esse tipo de discussão, deveria estar discutindo, na verdade, por que o Estatuto da Criança e do Adolescente não está sendo implantado nos municípios, que têm a obrigação, no Estado e a própria União, né? Dando a educação de qualidade a essas crianças e esses adolescentes, fazendo com que haja política para tratamento
de pessoas que se viciam em drogas, seja as drogas lícitas, seja as ilícitas. Elisa, eu quero lhe ouvir também sobre o assunto. O presidente Bolsonaro, essa semana, quis minimizar essa questão do trabalho infantil. Ele foi criticado por alguns setores, porque as pessoas apontam, existe trabalho infantil, a criança está fora da escola. Qual a sua leitura sobre esse debate também? Eu tenho certeza que ele, como eu, somos contra o trabalho infantil, que tira a criança da escola, que a criança é obrigada a trabalhar na rua, né, com suor, debaixo do sol quente, para trazer subsistência para sua casa. Criança nenhuma é responsável para trazer comida para dentro de casa. E é esse tipo de trabalho infantil que todos somos contra, inclusive, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro. Mas no que se diz respeito àquele trabalho da criança linda que vai pousar para uma revista nos seus 4, 5, 6, começa sua carreira logo cedo de ator, de atriz, de manequim, de modelo. Ninguém fala ninguém é contra esse trabalho infantil, né? E às vezes são essas pessoas que criticam as outras pessoas. Eu acho que o trabalho, ele não é prejudicial quando ele é bom para a criança, quando a criança gosta de fazer, até se diverte com ele, desde que ele não prejudica os seus estudos. Então, existe uma série de preconceitos com relação... Porque quando a gente fala de trabalho infantil, a gente só pensa na exploração sexual, que eu sou contra, logicamente, que isso é crime, isso é uma barbaridade, não se deve fazer criança nenhuma. A gente pensa naquelas crianças que são mendigas na rua, que os pais os obrigam a estar lá pedindo uma pratinha para levar para casa. Isso é um absurdo, não deve ser feito. Mas trabalho não mata ninguém. Muito pelo contrário. Eu tenho um primo que começou logo cedo e hoje ele sempre quis trabalhar na rua e ele logo cedo botou sua própria loja. Ele gostava de fazer aquilo. Agora, desde que não prejudique os estudos. Doutor Antônio, sua fala final. Muito obrigado, viu, aqui por sua presença no Correio Debate. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Minha fala final é nesse sentido, de que nós, assim como disse a vereadora, nós temos o jovem como vítima, né? Essa história que o jovem, só aquele jovem, e em casos pontuais, está praticando crime e nós devemos puni-lo, né, igual a um adulto, vai levar a mais violência na nossa sociedade. Os jovens hoje morrem muito mais do que antes. Nós temos, por ano, 30 mil jovens sendo assassinados no Brasil, né? Vereadora Elisa, sua fala final. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, boa tarde a todos. E dizer que se a gente tem uma meta de punir mais cedo o jovem, eles também não vão entrar na criminalidade. Eles vão ter medo de fazer um crime e serem punidos como adultos. Então, a maioridade penal, sim, a gente precisa disso urgentemente. E o Brasil também quer. 80% dos brasileiros querem. Um bom debate esse que a gente fez. Estou feliz com o debate, um tema muito atual, 29 anos do ECA.